Compreendendo o arrebatamento. A doutrina do arrebatamento é uma parte intrínseca da esperança cristã em relação aos eventos dos últimos tempos. Apesar de sua inclusão em muitos ensinamentos e sermões, o conceito de arrebatamento frequentemente suscita dúvidas e reflexões profundas sobre seu verdadeiro significado e implicações teológicas. Para inúmeros cristãos, ele representa o momento em que os fiéis serão retirados da terra para encontrar-se com o Senhor nos ares, escapando de um período de tribulação que assola o mundo. No entanto, para compreender plenamente o arrebatamento, é essencial explorar seu fundamento dentro da teologia sistemática. A teologia sistemática procura organizar e categorizar as doutrinas bíblicas de maneira coerente e, ao abordar o arrebatamento, focaliza-se na interpretação de passagens-chave como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Estas escrituras falam de um momento em que, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados. O arrebatamento, portanto, é visto como um evento sobrenatural e misterioso, onde a mortalidade dá lugar à imortalidade. Diferentes correntes teológicas oferecem variadas perspectivas sobre o arrebatamento. O pré-tribulacionismo sugere que ele ocorrerá antes de um período de tribulação de 7 anos, conforme interpretado em Daniel e Apocalipse. Neste cenário, os crentes são removidos da terra, passando a estar com Cristo enquanto a ira divina é desencadeada sobre os incrédulos. O mid-tribulacionismo, por sua vez, posiciona o arrebatamento na metade desse período, enquanto o pós-tribulacionismo entende que acontecerá após completar-se a tribulação, com os crentes presentes durante toda a sequência dos eventos finais. Essa variedade de interpretações reflete a riqueza e a complexidade das Escrituras, mas também apresenta desafios à unidade doutrinária da Igreja, pois cada posição apresenta implicações significativas sobre como os crentes se envolvem com assuntos contemporâneos e a missão cristã. A teologia sistemática, ao lidar com o arrebatamento, esforça-se por encontrar harmonia entre estas visões, destacando a necessidade de uma fé que não apenas espera passivamente, mas está ativa e vigilante. Além de sua exposição apocalíptica, o arrebatamento também aponta para verdades fundamentais sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com a criação. Ele reafirma a soberania de Deus sobre o tempo e a história, mostrando que ele é o árbitro final dos eventos humanos. Ao preparar a Igreja para esta esperança futurística, Deus continua seu trabalho de santificação e aperfeiçoamento de seus filhos, chamando-os a uma vida de devoção e serviço. O arrebatamento também se relaciona intimamente com a teologia do reino de Deus. Embora os crentes estejam atualmente vivendo em um mundo caído, no reino espiritual de Deus, o arrebatamento inaugura um novo capítulo da consumação deste reino, onde as promessas feitas desde os tempos antigos cumprem-se no grande propósito redentor de Deus. Esta expectativa não é apenas escatológica, ligada aos eventos finais, mas também profundamente existencial, moldando como os cristãos enxergam sua identidade e propósito neste mundo. Nesse sentido, o arrebatamento é um lembrete poderoso e contínuo de que a Igreja peregrina não pertence permanentemente a este mundo. Em vez disso, ela é chamada a viver de acordo com os valores do reino vindouro, praticando a justiça, a misericórdia e caminhando humildemente com Deus. Esperando o dia em que todas as coisas serão feitas novas, os crentes são incentivados a manter seus olhos fixos no alto, não em escapismo, mas em certeza do triunfo vindouro do bem sobre o mal. Em resumo, o entendimento do arrebatamento dentro da teologia sistemática não se limita a especulações sobre o calendário profético, mas envolve uma visão holística da esperança cristã, integrando-se à obra redentora completa de Cristo. É uma doutrina que chama os fiéis à espiritualidade e vigilância constantes, cultivando um coração preparado para encontrar-se com o Salvador. Assim, a narrativa do arrebatamento enriquece e aprofunda o andar diário dos cristãos, inspirando vidas que se colocam como testemunhas do amor e da graça de Deus até a chegada de seu glorioso reino. Compreendendo o arrebatamento.
Parte B da discussão sobre o arrebatamento envolve uma análise das diferentes perspectivas teológicas que têm sido discutidas e debatidas ao longo dos anos dentro da cristandade. Essas perspectivas não são meros exercícios acadêmicos, elas expressam profundas convicções espirituais que impactam diretamente a vida de fé, a prática devocional e a visão escatológica dos crentes. Uma das mais conhecidas e debatidas perspectivas é a do pré-tribulacionismo, que afirma que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes de um período de intensa tribulação que cairá sobre a terra. Essa visão encontra sustentação em leituras específicas das Escrituras, como em Apocalipse 3:10, onde se interpreta a promessa de ser poupado da hora da provação como uma referência à remoção dos crentes fiéis antes dos eventos finais de julgamento. Para muitos defensores desta posição, o pré-tribulacionismo proporciona um conforto significativo, assegurando que os crentes serão protegidos dos horrores descritos nas profecias apocalípticas. Outra perspectiva significativa é o mid-tribulacionismo, que postula que o arrebatamento ocorre no meio dos eventos tribulacionais. Os aderentes a esta visão frequentemente argumentam que existe uma distinção entre a ira de Deus e a perseguição que os cristãos poderão enfrentar na primeira metade do período de tribulação. Assim, acredita-se que a Igreja passará por provações iniciais voltadas mais contra a natureza corrompida da humanidade e menos como um derramar direto da ira divina. O pós-tribulacionismo, por sua vez, oferece uma perspectiva em que a Igreja passará por toda a tribulação e será arrebatada ao encontro de Cristo em sua segunda vinda. Essa perspectiva normalmente enfatiza a continuidade com o sofrimento e a perseguição que a Igreja já experimentou ao longo da história. Os pós-tribulacionistas geralmente ressaltam a purificação e fortalecimento dos crentes através da adversidade e veem o arrebatamento como o grande clímax da história da redenção, onde os crentes triunfam sobre o mal por meio de sua perseverança e fé. Para além destas três principais visões, existem variantes e híbridos que tentam reconciliar diferentes aspectos das outras perspectivas, sempre buscando se alinhar ao texto bíblico em sua integridade e contexto. Estudiosos da teologia sistemática frequentemente se deparam com o desafio de equilibrar a reverência às tradições recebidas e a abertura para novas compreensões que surgem com contínuas leituras e contextos culturais que evoluem. Essas diferentes perspectivas são mais do que diferenças teológicas. Elas impactam como os cristãos vivem sua fé diariamente e sua atitude em relação à missão e ao mundo. Um crente com uma perspectiva pré-tribulacionista pode ter uma atitude mais proativa sobre a urgência da missão evangelística, acreditando que o tempo é curto antes que a tribulação comece. Em contraste, aqueles que aderem ao pós-tribulacionismo podem estar mais inclinados a desenvolver resiliência e preparar-se para suportar adversidades, vendo nelas uma oportunidade para testemunhar a fé cristã em tempos difíceis. Nesse sentido, as diferentes perspectivas sobre o arrebatamento também refletem a rica diversidade do pensamento cristão e a capacidade de engajamento com as Escrituras de maneiras que ressoam mais significativamente com as experiências pessoais e coletivas de várias comunidades. O diálogo entre essas perspectivas mantém a Igreja vibrante e reflexiva, desafiando constantemente os crentes a examinarem suas crenças à luz das Escrituras e da tradição. Em última análise, embora as perspectivas sobre o arrebatamento possam variar, elas partilham um fulcro comum: a esperança no retorno de Cristo e na realização plena de seu reino. Com ou sem tribulação, na diversidade de pensamentos e interpretações, permanece a convicção de que todos os crentes compartilharão da alegria incomensurável do reencontro com seu Senhor. Esse entendimento fornece um alicerce sólido sobre o qual construir comunidades de fé marcadas pela unidade em meio à diversidade, prontas para testemunhar a fidelidade de Deus ao mundo enquanto aguardam esperança na conclusão de sua promessa divina.